Descrição técnica do código de problema OBDII. Entrada alta do circuito do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Honda, Toyota, Volkswagen VW, Mazda, Dodge, Ford, BW, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, ST, é um termistor parafusado em uma passagem do líquido de arrefecimento na cabeça do cilindro. A resistência do sensor é alta quando a temperatura do refrigerante é baixa e a resistência cai quando a temperatura do refrigerante aumenta. O módulo de controle do trem de força, PCM, fornece uma referência de 5 volts e um aterramento para o sensor. O PCM monitora a queda de tensão para determinar a temperatura do líquido de refrigeração. Se o ST ler menos que a temperatura de congelamento, quando o motor estiver em funcionamento por mais de alguns minutos, o PCM determina uma falha no circuito e define esse código. Ou se o PCM determinar que a resistência do sensor está fora das especificações, esse código está definido. Um exemplo de sensor ST de temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Sintomas em potencial. Os sintomas de um P0118 podem incluir economia de combustível muito baixa, uma condição sem partida. O veículo pode dar partida, mas funciona muito mal, soprando fumaça preta, funcionando muito áspero e falha na iluminação. P0118 pode significar que ocorreu um ou mais dos seguintes: uma conexão ruim no sensor, uma abertura no circuito de terra entre o sensor ST e o PCM, um curto na alimentação de tensão entre o sensor e o PCM, um PCM ruim. Menos provável, um sensor de temperatura ruim, em curto internamente. Possíveis soluções. Primeiro, se você tiver acesso a uma ferramenta de verificação, verifique a leitura do sensor do líquido de arrefecimento. Ele lê um número lógico. Nesse caso, o problema provavelmente é intermitente. Realize um teste de oscilação movendo o conector e o chicote para o sensor enquanto observa a leitura na ferramenta de digitalização. Fique atento a eventuais desistências. As desistências indicariam uma conexão ruim. Se a ferramenta de varredura exibir uma temperatura ilógica, verifique a resistência do sensor de temperatura. Se estiver fora das especificações, substitua-o. Se estiver nas especificações, desconecte o sensor e, usando um fio de ponte fundido, faça uma ponte entre os dois terminais do conector. Agora, a leitura da temperatura deve estar no máximo acima de 250 graus F. Caso contrário, é provável que haja um problema no circuito de aterramento ou no fornecimento de tensão. Verifique a voltagem de referência de 5 volts no conector. Verifique também a presença de terra no conector. Se você não tem 5 VRF ou continuidade de aterramento, verifique se estão de volta no conector PCM. Se você os tiver no conector PCM, repare aberto ou curto entre o PCM e o sensor. Caso contrário, remova o fio incorreto do PCM e verifique a voltagem adequada no pino do PCM. Se estiver presente agora, repare o curto-circuito no circuito. Se ele não estiver presente após a remoção do fio e a verificação do pino, substitua o PCM. Nota: normalmente, o P0118 é indicativo de um sensor de temperatura ruim, mas não descarta essas outras possibilidades. Se você não tiver certeza de como diagnosticar um PCM, não tente. Outros códigos da luz de motor do líquido de arrefecimento do motor: P0115, P0116, P0117, P0118, P0119, P0125, P0128,